graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Robson. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos do Depiano de Portugal, através do nosso querido pastor, a liderança local, pastor José Maia. Um forte abraço no coração. Eu gostaria de poder dividir uma pequena reflexão com vocês, que foi um tempo de devocional aqui na minha casa. Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração. E eu quero que você abra, se você puder, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Apenas dois versos, o verso 17 e o verso 18. Amém? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Versículo de número 18, diz, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Quero trazer um título para essa mensagem, e o título dessa mensagem chama-se Metanoia. É sabido dos irmãos que a palavra metanoia é uma palavra do grego, que significa mudança de mente ou mudança de direção. E o texto que nós acabamos de ler, essa porção bíblica, nos fala exatamente de um tempo de transição. O povo estava saindo do Egito, aliás, saíram do Egito, acamparam em um certo local, e aqui no versículo 17, o versículo de número 18, o Senhor vai guiar o povo pelo um caminho. O interessante de tudo isso, e observarmos, é que Deus toma uma decisão radical. E que decisão foi essa? A decisão foi exatamente conduzir o povo por um caminho mais longo, a terra prometida. A terra prometida significa ou representa o lugar do seu sucesso, o lugar da sua vitória. Muitos, através de algumas hermenêutica interpretativa, dizem que o céu representa, o Canaã representa o céu. Não, Canaã não representa o céu porque o céu não tem gigantes. Lá você não precisa conquistar. Canaã representa o lugar que mana leite e mel. É o lugar da sua conquista. É o lugar do seu sucesso. Na verdade, é o lugar onde Deus quer levar todos os cristãos, todos os seus filhos. Agora, Deus está conduzindo o povo e Ele toma uma decisão no processo. A decisão é exatamente conduzir o povo por um caminho mais longo e não por um caminho mais próximo. Se você analisar na parte do verso 17, a palavra do Senhor que diz que o Senhor conduziu o povo por um caminho que não era pelos filisteus, posto que era um lugar muito mais próximo. A geografia bíblica diz que de onde eles estavam para chegar em Canaã pelo caminho dos filisteus era apenas 3 dias de viagem, enquanto que no deserto era um período de 40 dias. E Deus toma essa decisão de conduzir o povo por um caminho mais distante para a terra prometida. Agora, a pergunta é, por que Deus tomou essa decisão? Por que o Senhor Jesus, Ele decidiu conduzir o seu povo por um caminho mais distante? Uma vez que era promessa dele conduzir o povo à terra prometida. Por que Deus então decide conduzir um povo por um caminho mais largo, mais distante da promessa que Ele havia feito? O texto que nós acabamos de ler, ele já dá a resposta. Diz o texto que Deus disse, ainda que a terra é mais próxima para chegar à terra prometida, eles vão ter que encarar a guerra, eles vão ter que encarar situações difíceis. E para que eles não se arrependam
e voltam para o Egito, eu então vou conduzir por uma terra longínqua, uma terra mais distante. É óbvio que a Bíblia não trata dessa passagem apenas como uma forma simplória. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Agora, nós podemos sim aprender algumas lições tão preciosas com esse texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que existe sim um caminho mais próximo de Canaã. Sempre vai existir um caminho mais próximo para você alcançar a sua terra prometida, para alcançar a sua vitória, para alcançar o sucesso. Algumas pessoas, até de forma religiosa, diz que Deus ele quer tardar a sua bênção. Deus ele tem interesse de fazer a sua bênção ser demorada na sua vida. Isso não é o Deus que nós pregamos, esse não é o Deus que nós servimos. Segundo o texto aqui, é que existe um caminho mais próximo para Canaã, existe um caminho mais próximo para Deus te conduzir uma terra que emana leite e mel, ou seja, é o lugar da sua vitória, é o lugar de governo, é o lugar onde Deus vai te colocar no ministério, enfim, aonde Ele quer te colocar. A pergunta que a gente precisa fazer é que, ainda que existe esse caminho mais curto, por que Deus então nos conduz por uma terra mais distante? Simples. Por que Deus faz isso? É porque o povo tinha que guerrear. O povo tinha que batalhar. Nada do que Deus vai nos dar, ele é desprovido de um valor, de um preço. Nós cristãos, mesmo sendo filhos, nós temos que guerrear, nós temos que lutar em fé, em obediência, na palavra, para aquilo que Deus nos prometeu. E a Bíblia diz que o povo, eles iam entrar na guerra e eles iam trazer um sentimento de arrependimento. Agora, por que eles iam se arrepender? O que então impede eles de chegar ao propósito mais rápido? Simples, é a mentalidade de escravo. É uma mentalidade aprisionada. Ninguém que entra na guerra com a mentalidade de escravo, ele é capaz de vencer a guerra, mesmo que Deus esteja com ele. Olha para os espias. Moisés enviou 12 espias. 10 trouxeram um relatório de medo, de covardia, um relatório medíocre. Mais 2, Josué e Caleb, trouxe uma mentalidade de príncipe. Eles não estavam negando o óbvio que no lugar da sua conquista não havia gigantes. Mas eles disseram, se Deus se agradar de nós, nós venceremos os gigantes e nós comeremos ele como esse pão. Olha a mentalidade de um e olha a mentalidade do outro. Então Deus não poderia conduzir para o caminho mais próximo, porque eles tinham uma mente aprisionada, uma mente de prisioneiro. Ninguém que entra na guerra com a mentalidade de escravo, que não tem uma mentalidade de filho, ele é capaz de vencer uma guerra. Então, geralmente Deus não nos leva para o lugar mais curto, porque nós não estamos preparados espiritualmente e mentalmente para poder guerrear as guerras que Deus quer que nós conquistemos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que uma mente aprisionada sempre me levará por um caminho mais longo. Uma mente aprisionada sempre me levará por um caminho mais longo. Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Quando Jesus citou essa parábola, é importante a gente fazer aqui uma observação, é que Jesus chegou, ele era o profeta, o homem do momento, se tornou notório a sua fama e ele se tornou uma fonte de observação. As atitudes de Jesus eram diferentes como os demais. E por isso que os religiosos da época começavam a questionar Jesus. Foi então que Jesus falou assim, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que é o vinho novo? O vinho novo é uma unção. O vinho novo é um nível de conhecimento. O vinho novo é um nível de comportamento. Jesus estava dizendo que não se pode colocar coisas novas
dentro de pessoas que têm uma cabeça dentro de uma caixa, que não está aberto para novos conhecimentos. Porque se Deus colocar uma coisa nova em uma cabeça velha, diz o texto, que vai se estragar, vai desperdiçar. Toda vez que você tem uma mente bloqueada, uma mente que não se desbloqueia, uma mente travada, pessoas que vivem dentro da caixa, ela não consegue romper na vida, ela não consegue galgar novos lugares. O maior inimigo da igreja é a ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6, ou é o contrário, diz que a ignorância está destruindo o povo. E a gente percebe aqui no texto que mentes aprisionadas sempre vai nos levar por caminhos mais distantes para alcançar a terra prometida. E quanto mais revelação da palavra você tem, quanto mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo você tem, mais a sua mente está aberta como um odre novo para receber o vinho novo. Você sabe que o vinho, o processo que se era feito o vinho, o suco de uva era colocado dentro de uma pele de um animal, um animal virgem, né, que não foi passado por um processo de fermentação, e aquele vinho era colocado naquela pele, o suspiro era amarrado, e de repente o vinho começava a criar uma metamorfose no odre. O que era isso? Era o processo de dióxido de carbono. E começava a fermentar o vinho, esticando o colágeno que havia no couro do animal até o ponto de se rebentar. Então, o vinho novo, ele sempre vai trazer mudança para um odre novo. É impossível um odre novo receber um nível de unção, um nível de conhecimento, sem que aquilo mude ele primeiro. Por isso que Deus diz, não se pode colocar uma unção, um nível de conhecimento em pessoas que têm uma cabeça travada. Por quê? Porque o vinho novo vai criar uma metamorfose. E se ele não tiver com a mente destravada, ela não vai elasticidar e vai desperdiçar o vinho. E Deus não é um Deus que desperdiça. Agora, Deus levou o povo por um caminho mais longo, primeiro porque o povo não estava preparado. Eles tinham uma mente de escravo. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Terceira lição que nós aprendemos no texto é que ferramenta não substitui uma mente desbloqueada. Vou repetir. Ferramenta não substitui uma mente desbloqueada. Se você parar para analisar o versículo de número 18, diz assim. O versículo 18, capítulo 13, versículo 18 diz. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Essa palavra arregimentado no NVI, em uma tradução mais atualizada, fala que o povo saiu armado, o povo saiu preparado para a guerra. Agora, pense comigo, como é que o povo sai de dentro do Egito para herdar a terra prometida, onde teria ser uma terra de conquista, preparado para a guerra, com espada, com escudo, e Deus faz exatamente o contrário. Tira o povo do caminho da guerra e coloca exatamente no caminho do deserto. Parece que não faz sentido. Sabe o que Deus estava dizendo para nós aqui? É que ferramentas, ela não é suficiente. Uma mente desbloqueada, ela é essencial para você usar as ferramentas corretamente. Se você analisar a vida de Davi, Davi venceu um gigante com um estilingue. Todos estavam armados, mas tinha medo de encarar o gigante. Davi tinha uma mente desbloqueada, um nível de intimidade com o Espírito. Ele diz, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então, uma mente desbloqueada, ela vale mais do que 1000 ferramentas. Davi tinha uma ferramenta. A ferramenta era no estilingue de matar passarinho. Mas ele derrotou um gigante. Por quê? Porque ele tinha uma mente diferente dos demais daquela multidão. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que
O povo estava com o capacete, o povo estava armado. O que aconteceria se ele chegasse na terra dos filisteus? Teriam que guerrear. Eles venceriam essa guerra mesmo que Deus estava com ele? Qual é a sua resposta? A resposta é não. Por que, pastor? Mesmo que Deus esteja conosco, nós perdemos alguma guerra. É porque Deus não responde medo, Deus responde fé. Por que eles não venceriam? Eles tinham uma mente bloqueada, eles não creriam em Deus na guerra, portanto eles fugiriam. Eles tinham uma mente bloqueada, uma mente escrava, uma mente cativa. Vocês podem dizer que Deus pode estar comigo em uma guerra e eu vou vencer. E por que algumas vezes nós perdemos algumas guerras? Você vai perder algumas guerras porque você não crê totalmente no Senhor. Por isso que Deus leva a gente por lugares distantes, desérticos, para que haja uma metanoia em nossa crença, em nossa fé, em nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa criar um nível de metanoia na sua vida, para que você vá pelos caminhos mais curtos à terra prometida. Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.